Paz de Yahshua Mashiach esteja com todos os meus queridos, como vocês estão? Hoje nós estamos aqui para louvor, adoração, celebração, gratidão pela fidelidade e justiça do nosso Criador. E durante 7 sábados eu estarei ministrando heróis da fé, pela qual foi usado pelo Criador, passou pelo processo e venceu, e foi exaltado pelo Criador, né? Hoje, desse 4º sábado de 7 sábados em louvor e adoração, em gratidão ao nosso Criador, eu irei falar sobre Abraão. Bora lá, pega a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12, que nós iremos falar sobre Abraão. Quem foi Abraão, né? E o que imputou Abraão a chegar onde ele chegou, né? Bora lá, vamos lá. Pai, ministre nossos corações através de Yahshua Mashiach. Queridos, só um instante, o Criador está tocando no meu coração, porque hoje eu fiz uma saga de vídeos, hoje eu fiz vídeos repreendendo o mal contra as crianças. Hoje, esse vídeo possivelmente vocês vão visualizar eles daqui 1 a 2 semanas, né? Porque eu me consagro, eu me preparo para fazer os vídeos, não faço aleatório. Eu tenho que estar preparado para me fazer e receber revelação, inspiração, como fazer. Só que tem algo importante que eu vou gravar aqui, porque vai que eu não consiga gravar em outros vídeos ou não venha lembrar, né? Vai ser importante que talvez a pessoa que for assistir esse vídeo vai ouvir essa palavra. Nós também estamos com o propósito de gratidão, de libertação às sextas-feiras, 7 sextas-feiras. Já gravei 2 vídeos, né? E falando sobre laços, embaraços e pedras de tropeço. Tem uma marca de chocolate que ela fala assim: criando laços. Não sei se você sabe, geralmente essas empresas gigantes, grandes, elas fazem sacrifícios, elas fazem consagrações a demônios para vendas de produtos de chocolate, né? Para criar dependência, para criar laços mesmo com aquela marca. Então, quando você for comprar algum tipo de chocolate, doce, qualquer coisa que você for comprar para comer, para dar para suas crianças, consagre em nome de Yahshua Mashiach, neutralizando, ou seja, destruindo todo laço, ou seja, toda amarra espiritual que traga dependência, que traga vício, né? Dependência física, natural, né? Quando a pessoa come, geralmente quando o produto é consagrado, um doce, um biscoito, é consagrado, a criança, conforme a consagração, como foi feito, chega a adoecer. Tá? Então o Criador tocou no meu coração aqui. Esse não é o foco de hoje, porque hoje esse vídeo ele é especialmente, a finalidade dele é para agradecer, gratidão ao Criador pela fidelidade e pela justiça em nossas vidas, né? Que ele se mantém fiel para conosco. Então, voltando para o propósito aqui, hoje nós estamos no 4º sábado de 7. Hoje nós iremos falar sobre o Abraão. Quem foi Abraão? Onde ele chegou, como ele foi honrado pelo Criador. Bora lá, vamos fazer a leitura da palavra que nós iremos ministrar hoje, que vai ser Gênesis capítulo 12. Ele chama Abraão e lhe faz promessas, né? Então o Criador, ele chama muitos de nós. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Porque nem todo mundo aceita o desafio de ser chamado. Nem todo mundo recebe o chamado do Criador. Porque a fé, querida, a fé é loucura. E Abraão foi o primeiro a acreditar nas promessas do Criador, que lhe concedeu a terra de Canaã. Foi uma grande descendente de nação, uma grande nação de descendentes. E o Isaac, que era o filho da promessa. Então, Abraão, ele recebeu a promessa que receberia a terra de Canaã, que ele seria pai de multidões e que teria o filho da promessa. E ele recebeu isso, ele já estava com idade avançada, querido. Já humanamente falando, nos dias hoje, não tinha nem como Sara conceber, ser mãe. E Abraão creu nessa promessa, foi o primeiro a acreditar. Ele é reconhecido, acho que é Tiago, apóstolo Tiago e apóstolo Paulo, se não me engano, chama ele pai espiritual, pai na fé. Por quê? Porque foi o primeiro que acreditou nas promessas do Criador. Por isso que o Criador o tinha como amigo. Porque ele creu naquela promessa, naquele chamado, e foi em frente, né? Vamos lá. Pai, ministra nosso coração através de Yahshua Mashiach essa palavra, que eu sei que vai ser poderosamente edificante nas nossas vidas e nessa vida que está diante desse monitor. Será um divisor de águas. Teremos um antes e um depois.
Então, ministro nossos corações, neutralizando toda manifestação contrária. Assim seja, querido. Se contra ti projetarem o mal e armar esse lado, certamente não obterão ele. Toda arma forjada contra mim, contra você, não prosperará. Toda língua que levantar contra nós, em juízo, nós a condenaremos, porque essa é nossa justiça, essa é nossa herança, que somos filhos e servos do Altíssimo Soberano. Assim seja. Ial chama Abraão e lhe faz promessa. O Criador disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. Abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Olha o chamado de Abraão. O Criador diz para ele, larga tudo. Larga seu pai, larga sua parentela e vai para uma terra. Você teria coragem de receber um chamado do Criador e falar, vem que eu tô te prometendo isso tudo pela palavra, tudo pela fé, querido. Venha que eu vou te mostrar, que eu vou te fazer grande nessa terra. Que todas as famílias dessa terra, elas serão reconhecidas como famílias benditas por sua causa. Você não será pai de uma pessoa, você será pai de multidões, nações, multidões. Eu vou engrandecer o seu nome. Nossa, você vai ser uma bênção. E aqueles que te abençoar, você vai ser abençoado. E os que te amaldiçoar serão automaticamente amaldiçoados. É forte demais, não é? Abraão, já com idade avançada, que não pensou duas vezes. Largou tudo. Largou o pai, largou tudo. A parentela toda. E pé para quem tem. E lá foi ele procurando, caminhando sem saber do seu destino final. Ele foi só seguindo. Ele só ouviu a voz do Criador e foi dando andamento. Porque quando efetivamente nós escutamos a voz do Criador, nós damos credibilidade no que ele nos fala, a gente tem segurança e descansa. Assim foi Abraão. Eu falo isso, olha que eu não posso ser comparado a Abraão, né? Aqueles tempos, a intimidade que ele teve com o Criador, né? Não se compara. Inclusive, ele é reconhecido como o primeiro a acreditar nas promessas do Criador. Então, eu não posso nem comparar a ele. Porque ele foi a primícia dele. Ele que deixou isso para mim e para você, né? Então, o Criador chamou Abraão. Ele ouviu o chamado do Criador. Em Deuteronômio 28, diz que quando o Criador fala conosco, que nós ouvimos e escutamos o que ele está falando conosco, que as bênçãos dele nos alcançam. Isso aconteceu com Abraão. Olha que forte. Então o Criador diz para ele, olha, Abraão, sai da tua terra. Querido, é muito difícil quem é criado numa determinada cultura, cidade, né? Ter que largar aquela vida, aquela comodidade, porque as pessoas com o tempo, ela vai se acomodando com a vida, acomodando com a circunstância, com o trabalho, com aquela vida, né? Aquela rotina que tem dia após dia. Imagina você ter que sair daquela rotina, ir para novos desafios, sem saber o que vai acontecer, só pela fé, né? Isso é muito importante, isso é muito extraordinário. E Abraão, ele foi o primeiro a acreditar nas promessas do Criador para a vida dele, independente da idade dele, independente daquilo ali que ele tinha um sonho de ter um filho, que era Isaac, que era o filho da promessa. A esposa dele já estava com idade, já era considerada na Bíblia como idosa, humanamente falando, aos olhos humanos, não tinha nem como ela engravidar mais, mas ele creu. Então, o impossível não é para nós. Impossível, quando você tá vivendo um impossível na sua vida, você tem que colocar nas mãos do Criador, porque impossível é ele que trabalha. E o que aconteceu? Abraão obedeceu. E o Criador disse, vai caminhando, sem destino, porque eu vou te mostrar a terra que eu vou te dar. E ele foi. Então, partiu, pois, Abraão como o Criador lhe havia ordenado. Ou seja, o Criador ordenou. Abraão, o que ele fez? Ele recebeu a ordem do Criador, o chamado, e foi. Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Saraia, o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra.
O Criador apareceu a Abraão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Criador e lhe disse, um altar ao Criador que ele tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando do Betel a oeste, e ali a leste, e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Criador e invocou o nome do Criador. Depois Abraão partiu dali, indo para a direção de Negueb. Aí, só que eu não vou continuar a leitura, depois vocês lerem, no capítulo 3, fala que Abraão e Ló se separam. Por quê? Tem pessoas que estão nas nossas vidas, que elas não estão preparadas para participar das bênçãos que o Criador tem reservado para nós, tem separado para nós. Sendo assim, ele e Ló entraram em discussões por causa do seu gado, porque Abraão, conforme eles estavam, o Ló, seu sobrinho, eles foram multiplicando, os rebanhos foi crescendo, e aí teve confusão entre os rebanhos de um com o outro. Aí começaram a brigar. Aí Abraão falou com Ló: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para lá, eu vou para cá. Então, eles se separaram. Por quê? Porque Ló foi no pacote junto com Abraão. O Criador tinha feito a promessa para Abraão e sua esposa. Ló foi no pacote, né? Ele foi junto, mas só que ele não estava dentro do negócio, ele não estava dentro da promessa. Então, quando as pessoas que estão próximas a nós, o Criador faz promessa para a gente, e essas pessoas insistem em estar conosco, o Criador de alguma forma vai tirar elas, vai remover elas das nossas vidas. Assim como fez com Ló. Ló, olho grande, foi em cima. Mas ele conseguiu continuar ao lado de Abraão? Não conseguiu. Que até porque ele e aquelas pessoas que o auxiliavam entraram em desacordo. Por causa dos rebanhos que estavam em grandes multidões, os seus servos que eram grandes, e estava tendo briga entre eles. Então, de alguma forma, o Criador vai remover das nossas vidas pessoas que estão do nosso lado e estão impedindo que a promessa do Criador se materialize nas nossas vidas. De certa forma, o Criador vai remover pessoas, vai remover vizinhos, vai remover a gente de lugares, de cidade, vai remover a gente. Quando Ele quer nos abençoar, Ele tira a gente até do país para entregar uma promessa. Para que aquelas pessoas que estão do nosso lado não continuem. Porque muitas vezes as promessas nossas são ocupadas por pessoas que não estão preparadas para ver o nosso crescimento espiritual, profissional, financeiro, em todas as áreas. E essas pessoas, ela é como um peso em nossas vidas, para impedir que as bênçãos do Criador se materializem nas nossas vidas. E por mais que Abraão gostava de Ló, por mais que ele amava Ló, que era seu sobrinho, e foi com ele, Ló o prejudicava de receber a promessa de ser pai de multidões, de receber a terra de Canaã. E não somente isso, de receber o filho da promessa, que era Isaac. Então, tem bênçãos específicas que são projetadas para nós, que quando tem pessoas que não são chamadas para estar conosco, elas acabam fazendo peso, impedindo, através da inveja, faz com que a bênção retroage, volta para trás, demora a acontecer. Então, por isso que você tem que orar ao Criador e perguntar a Ele se você está no lugar certo, se você está aonde você deve estar. Você deve orar a Ele se você deve sair. Ele vai te responder. Como ficar livre de certas pessoas que você entende que é peso para a sua vida, que é atraso para a sua vida. Você tem que orar e pedir: me ajude, que o Criador vai te dar uma direção, o que você fazer, como ficar livre dessas pessoas. E não somente isso. Se você vive sob a dependência do próprio Criador, Ele mesmo remove essas pessoas da sua vida. Entende? Então, isso aí é algo espiritual. Só vai entender quem está vivendo, só vai compreender quem o Criador está ministrando no coração. Essa palavra não é para qualquer um. São para pessoas que estão aqui buscando uma resposta. São pessoas que não suportam mais o peso de carregar pessoas que estão atrapalhando a sua vida com inveja, atrapalhando a sua vida com olho grande, atrapalhando a sua vida, atrapalhando mesmo, entrando no seu caminho para tentar impedir que você prospere naquilo que o Criador designou para você. Mas hoje Ele te responde. Vai chegar um momento que essas pessoas vão ser removidas da sua vida. Não por força, não por vontade, mas pela fé, pela oração, pelo poder.
pelo Espírito, que não vão suportar estar do seu lado. Não vão conseguir permanecer assim como Ló. Então, o que nós aprendemos com Abraão? Nós aprendemos que ele foi o primeiro a acreditar nas promessas do Criador, que ia te conceder a ele a terra de Canaã, que ele seria pai de multidões, que carregaria sobre a vida dele, representaria uma nação de descendentes, ou seja, que todas as famílias da terra seriam benditas por causa dele. Olha que forte. E que ele receberia a promessa de ser pai de Isaac, né? Mesmo que, humanamente falando, que não tinha possibilidade alguma. Então, eu quero que você hoje olhe para Abraão, pai na fé, né, que é considerada como pai na fé, pai espiritual, e para Sara, que o Criador os deu na luz, né? Porque Abraão era um só, quando o Criador chamou ele e abençoou ele e fez ele multiplicar, né? Descendente de nações. Então, os heróis da fé são todos aqueles que se destacam ou se destacou pela sua fé, pela sua eloquência, pela sua ousadia, por acreditar no Criador, por consultar o Criador, por ter temor ao Criador, e foram honrados. Assim como que nós falamos anteriormente de José, que foi honrado e exaltado, Davi, honrado e exaltado. Quem mais que nós falamos, né? Davi, José, Abraão, né? Josué, né? Davi, Josué, Abraão e mais outros que eu vou falar, que o Criador vai tocar no meu coração, e eu vou fazer conforme a vontade dele, conforme a direção dele espiritual, que foram homens que realmente fizeram a diferença, né, naquela época, e deixou como exemplo para nós da importância de crer sem ver, de obedecer, de ouvir a voz do Criador, né? Então, Abraão, ele foi um dos exemplos de fé na Bíblia, sem dúvida. Abraão foi, a sua vida é um exemplo. Ele foi o patriarca da fé, o patriarca de muitos. Ele recebeu esse chamado para fazer várias entregas que envolvia fé e obediência. Tudo que Abraão passou, o processo que ele teve que passar, envolveram obedecer à voz do Criador e ter fé e acreditar, independente. Ele lutou, querido, contra aonde não tinha mais esperança, e ele teve que ser firme, ele teve que obedecer, ele teve que acreditar. Então, por isso que ele foi o primeiro a acreditar nas promessas do Criador para as nossas vidas. Ele foi o primeiro a crer nas promessas do Criador. E o Criador concedeu a ele o quê? Uma grande nação de descendentes, a terra prometida de Canaã, o Isaac, o filho da promessa. Abraão, querido, sempre dava glória ao Criador. Por isso ele foi chamado o pai da fé. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ele ter esperança. Ele lutou contra a desesperança, né? Quando não havia esperança, ele mesmo assim acreditou. Ele se tornou o pai de muitas multidões, de muitas nações. Ele se tornou o pai na fé, o patriarca da fé. Os apóstolos Paulo e Tiago, que deram ele esse apelido, Abraão, pai espiritual, pai na fé, né? Então, onde Abraão viveu a fé efetivamente, acreditou no chamado, acreditou na fé, sem olhar, ele apenas obedeceu e seguiu em frente. Então, o que eu aprendo com isso, querido? Eu aprendo que quando o Criador nos chama, e se nós somos obedientes, por mais que seja louca promessa, por mais que seja... como é que eu falo? Por mais que você tenha dificuldade de descrever para as pessoas, que as pessoas jamais irão compreender isso. Por mais que seja louco aos olhos humanos, quando você tem obediência, você vai. Você não olha do lado nem direito nem esquerdo, você segue em frente, você vai. E conforme a gente vai seguindo o chamado, conforme nós vamos vivendo aquilo que é proposto a mim e a você,
nós vamos recebendo a promessa. Ela vai se materializando nas nossas vidas, dia após dia, mas tudo é um processo. Não pensa que os heróis da fé, aqueles que nós já falamos e o que está por vir ainda, assim como Abraão, não passou por momentos difíceis, passou momentos, querido, de tristeza, passou por momentos de adversidades, passou por momentos que não havia esperança alguma. Você acha que comigo e com você é diferente? Tem momentos nas nossas vidas que está tudo contra nós. Mas mesmo assim, o que nos faz prevalecer é a fé. É acreditar naquilo que você não vê, naquilo que você não pode tocar, não pode pegar, mas tem certeza que já aconteceu. Isso faz com que impute a mim e a você exaltação, garladão do Criador. Isso faz com que nós somos agraciados com a exaltação, com renovo, com recompensas do próprio Criador, assim como esses heróis que nós já falamos até hoje. José. A vida de José foi fácil? Foi vendido como escravo. Foi necessário se transformar, viver uma vida de escravo para ser exaltado como governador. Ali foi criado um posto para ele, uma posição para ele que nunca houve no Egito. E pela promessa do próprio Criador, dele confiar, dele acreditar e dar glória, mesmo na adversidade, agradecer e ter temor e ouvir a voz do Criador, ele foi em frente. Ele sabia que o Criador era fiel para com ele, assim como Abraão. Muitas vezes Sara duvidava da promessa, porque como ela ria, como eu vou poder ter filho, olha a idade minha. A Sara ria quando o Criador chamou Abraão e fez a promessa que ele teria o pai de Isaac. Aí quando o Criador disse para Abraão, todos os famílias da terra serão benditos por sua causa. Abraão creu, ele pensou assim, como ser humano, como qualquer um de nós, como eu vou ser pai de multidões se eu não tenho um filho? Já estou com a idade avançada, minha senhora não tem como, já é idosa. Mas ele creu, porque ele recebeu do Criador. Quando nós recebemos algo do Criador, a gente crê, por mais que seja louco, a gente tem certeza. Por isso que muitos desses aqui é reconhecido como sonhadores, porque aos olhos do humano nós estamos sonhando acordado, né? Mas não é. Quando o Criador promete para nós que temos promessa e que elas irão concretizar nas nossas vidas, nós não olhamos o caminho, as pessoas não olham o processo, porque muitos, se elas vivessem o processo que a gente vive, elas desistiriam. E quando você é exaltado, quando você chega ao patamar que o Criador determinou para a sua vida, as pessoas acham que você teve sorte. Só que não é sorte, é fé, é obediência, é temor, é submissão ao Criador. Só que elas não conseguem fazer analogia do processo que você passou para chegar até o lugar que você está hoje. Entende? Então, Abraão, hoje muitos seguem Abraão, tem ele como patriarca da fé, mas não sabe, só vê a glória dele, mas não vê as dificuldades, o que ele passou para estar onde ele está. Não somente Abraão, Davi, José, né? E fora os outros que nós iremos falar. E Josué. Por isso que Josué, o Criador animou, seja forte e corajoso. Davi, nossa, teve que lutar com o gigante. Davi era o filho da vergonha. Todos os heróis da fé passaram por uma situação muito constrangedora, muito humilhante para chegar à exaltação. Isso significa que quando o homem te honra na terra, a exaltação, seu galardão vem do homem. Mas quando é do Criador, nós podemos ser humilhados, nós podemos ser zombados, nós podemos ser desacreditados. Mas quando o Criador honra, ele exalta para não deixar dúvida que foi homem algum que fez, mas que foi ele. Então, deixa eu só finalizar o vídeo. Então, querido, a paz de Yahshua Mashiach esteja com vocês, que esse vídeo possa engrandecer o seu dia, exaltar no nome de Yahshua Mashiach a ele toda a nossa gratidão, porque por amor ele tem transformado a nossa vida, tem curado, libertado, tem sido fiel, o Criador tem sido fiel para conosco, e a sua justiça passa céus e terra, mas a sua justiça não passa. Então, beijo no coração, paz de Yahshua, que Allah abençoe vocês através de Yahshua Mashiach. Esse é para gratidão ao nosso Criador. Assim seja.